Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Game of Thrones, O Orgulhoso. Capítulo 91. As gêmeas, ou mais comumente conhecidas como Travessia, eram magníficas. Eu sei que o senhor que as lidera é um pedaço de merda, mas o castelo e a sede da casa Frey são uma bela vista. Estamos aqui, meu rei, Ned me informou. Ele repetiu na viagem mais de 100 vezes que eu tinha que ser cauteloso com Lord Frey porque ele só jogava para seu próprio benefício, não para a merda do Sherlock. Eu sei e balancei a cabeça, vendo o castelo dos Frey de longe. Até agora pude notar que o castelo deles consistia em duas torres quase idênticas que eram consideravelmente maiores e uma ponte fortificada sobre o ramo verde do rio Tridente. O que o tornava é quase impossível cruzar para o sul sem pagá-los, uma tática bastante inteligente dos antecessores de Frey para subir ao poder, para ser honesto. Afinal, eles fizeram com que os gêmeos representassem um único ponto de passagem sobre o Green Fork em centenas de quilômetros em qualquer direção, transformando todo o seu castelo em uma barreira para viajantes e mercadores que viajam do norte para as terras fluviais ocidentais. E embora você possa dar a volta, seria uma viagem e tanto. Mover-se de um ponto a outro evitando as gêmeas exigiria um desvio absurdamente longo de centenas de quilômetros ao sul ou atravessar perigosamente os pântanos e pântanos do Gargalo. Para o norte. Como eu disse, o Frey que teve essa ideia era um gênio. Pena que o que levou 3 gerações para construir em 600 anos cairia sob meu punho de ferro. Os Frey infelizmente não eram importantes para eles e traziam mais problemas que ajudavam, então eu teria que apagá-los das casas nobres. Parece que eles estavam esperando, intrigante. Oberyn sorriu, enquanto eu voltava minha atenção para os portões, e como Oberyn disse, parece que eles sabiam que eu estava vindo e estavam me esperando, porque alguns homens estavam vindo em minha direção. Cavalos, Lord Frey entre eles. Eu me pergunto que trama está cozinhando aquele velho bastardo, eu ri. Bem, seja lá o que for, vai acabar com ele gritando e nós rindo. Oberyn sorriu me fazendo rir, enquanto Ned e Jon suspiravam em desaprovação. Eu não vou matar pessoas por diversão, mas isso não significa que quando elas merecerem ser mortas eu não vou gostar, eu sorri como a dupla hipócrita. Amém, Oberyn assentiu. Lord Frey nos convidou para um banquete, mas pediu que não trouxéssemos nossas armas. Às vezes me pergunto, tem uma placa na cabeça que diz que sou um idiota? Ou algo assim. Tipo, mesmo sem meu conhecimento do casamento vermelho eu ainda conseguia ver através dessa merda, mas a novidade era que ele queria falar comigo sobre a aliança primeiro. Então, se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que ele queria ver se eu poderia oferecer-lhe algo melhor do que lhe foi oferecido. Mas a menos que ele estivesse procurando por uma morte lenta que terminasse em decapitação e na aniquilação total de sua casa, eu não tinha nada a oferecer. Meu rei, sente-se se quiser, disse Valder Frey com um tom amigável, impressionante por poder esconder tão bem seus motivos. Suponho que ele tenha vivido tanto tempo por um motivo. Eu preferiria não respondi enquanto lhe lançava um olhar exigindo que ele dissesse o que quisesse para que pudéssemos acabar logo com isso. Vinho, meu rei? Joel Zerenford disse com um tom fraco. Ela era a esposa de Valder Frey, ela tinha mais ou menos a minha idade, talvez mais nova, e foi forçada a se casar com um homem de 80 anos. Seu rosto de total desespero e derrota foram mais que suficientes para me dizer que ela não gostava nada da vida dela. Não pergunte e faça isso, mulher. Valder Frey latiu para ela. Devo me desculpar. Tudo que as mulheres fazem é abrir as pernas e empurrar os bebês para fora, e ambos exigem que elas abram as pernas, haha. Ele riu, o bastardo riu. Tenho certeza que você precisa entender o sentimento, esse era o seu plano? Para me enfurecer tanto que eu inevitavelmente pularia em você e arrancaria sua cabeça com minhas próprias mãos? Rosney, indiretamente ele havia insultado minha esposa e filha, e então ele tentou se conectar comigo pensando que eu entendia sua mente miserável, e acabou insultando minha família diretamente. Eu nunca faria isso, meu rei, disse Valder Frey enquanto gesticulava para que seus guardas ficassem perto dele. Eu acabei de dizer que as mulheres precisam entender seu lugar. Oh, por favor, larguem suas armas. Se eu quisesse machucar alguém aqui, eu já teria feito isso. Eu sorri para o velho. E não, embora seja verdade que diferimos em muitas coisas, todos são capazes de alcançar a grandeza, independentemente do seu sexo. Vejo que é um assunto delicado, sorriu Valder Frey, e então percebi que ele estava testando como apertar meus botões, velho esperto. Mas por que cutucar uma fera que você não pode domar? O que você quer que atravessemos? Cuspa, velho, não tenho tempo a perder, sorri para ele, e considerando a sua idade, eu diria que o tempo é uma mercadoria. Então não desperdice isto. Isso fez Valder Frey me encarar por um segundo, antes de voltar para seu velho falso e doce. Suponho que você esteja certo, muito bem. O que eu quero é que seu filho e sua filha se casem com um de meus filhos e filhas, isso pode seja qualquer um, quando atingir a maioridade, é claro, já tenho um assado com minha mais nova esposa. Uau, eu ri, cheguei a um ponto de raiva. Eu não estava mais com raiva. Esse velho cadáver ambulante decrépito queria forçar meus filhos a se casarem com seus parentes nojentos, patéticos e provocadores de vômito? Acho que é um preço justo pelo passe livre, sorriu Valder Frey. Ha 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 ha. Eu ri enquanto tentava formular o que dizer ou fazer. Esse era um novo nível de ousadia idiota com a qual eu não estava preparado para lidar. Você quer? Ha ha ha. Ah, Deus, estou com tanta raiva, haha. Eu conheço meus ações agora dizem o contrário, mas estou fervendo de raiva, hahaha. Então considero isso um não, disse Valder Frey, mostrando pela primeira vez seu verdadeiro eu nojento. Absolutamente. Rosney, quebrando a mesa entre nós em dois com um soco, não vou forçá-los a se casar, e mesmo que o fizesse, não seria com a sua família. Valder Frey ficou em silêncio por um segundo, impressionado com minha demonstração de força bruta. Muito bem, suponho
suponho que se não pudermos fazer isso, você pode pagar o pedágio? 1 milhão de dragões de ouro por 1 ano de passagem parece justo? Sim, sorri, sabendo muito bem que depois desse fracasso ele voltaria ao seu plano original, me matando no banquete. Vejo você amanhã na festa, Valder Frey sorriu para mim. Eu não perderia uma festa como essa, sorri de volta. Ponto de vista de Oberyn Martell. E quando Ronar voltou de sua reunião com Lord Frey, ele estava agitado. Eu aprendi a ler sua linguagem corporal por razões de segurança. Ronar era possivelmente um dos melhores homens para sair quando está feliz, mas com raiva ele é um maldito desastre natural. Presumo que o velho te irritou? Eu perguntei, e Ronard sorriu com isso, enquanto começava a encher sua mesa redonda com o que havia acontecido. Lord Frey queria casar um de seus filhos e filhas com os herdeiros de Ronard, e nosso benevolente rei rejeitou, e francamente, quem não o faria? Aquele velho bastardo não passa de problemas, mas o que animou minha noite foi que as suspeitas de Ronard estavam certas. Seu espião dentro do castelo o informou que Lord Frey atacaria durante o banquete quando estivéssemos desarmados, e que esta reunião era para ver se ele conseguiria uma fatia maior de bolo, e uma vez que ele não conseguisse o que queria, bem aqui estamos. Bem, agora está é uma festa de verdade, sorri segurando minha lança com força. E pensar que ele iria tão longe, quebrando os direitos dos convidados. Onde está a honra? Ned murmurou. Então, o que fazemos? John perguntou. Nós destruímos ele e sua casa, Ronard sorriu para nós, vou garantir que ninguém se lembre da casa Frey depois de amanhã. Parece maravilhoso, eu sorri. Capítulo 92. A festa foi como eu havia imaginado, cheia de álcool e outras substâncias intoxicantes para manter meus homens bem bêbados, tornando-os alvos fáceis. O que o velho Frey não sabia é que eu havia contado aos meus homens sobre seu pequeno plano. E aqueles que estavam comigo lá dentro tinham ordens de fingir que estavam bebendo até que as portas do feste fossem fechadas. Eu também ordenei que escondessem seus armas. Tudo para propósitos dramáticos, é claro, mas essas não foram as únicas ordens que dei, porque eu tinha outros planos para meus homens lá fora. Conhecer seu plano ao pé da letra tornou mais fácil para mim contrariar seus movimentos. Em cada passo, por um lado, eu já havia substituído seus arqueiros e besteiros pelos meus enquanto estávamos fingindo que estávamos aproveitando a festa. Você ficaria surpreso com o pouco som que um homem faz ao morrer, se você souber onde atacar. Aos poucos meus homens eliminariam suas ações externas, certifique-se de não fazer nenhum som. E no momento em que ele decidisse acabar comigo, tudo que lhe restaria de sua casa seria sua bunda decrépita e seus filhos que logo morreriam. Por enquanto, tudo que eu tinha que fazer era esperar e deixar as coisas se encaixarem, nada mais do que curtir o show. Vossa Graça, disse Valder Frey enquanto se levantava da cadeira com uma xícara na mão, fazendo todos se sentarem, exceto os membros da minha mesa redonda, Ned, John, Oberyn e, claro, eu. Sinto que preciso fazer algo mais para mostrar meu apreço e apoio à sua causa. Estou intrigado. Continue sorri, enquanto olhava para cima vendo o sinal de um dos meus corvos de que os homens fora do castelo estavam todos mortos. Isso foi rápido. Valder sorriu ao sinalizar aos homenzinhos que ainda tinha alguma coisa. Eu lhes dei carne, vinho e música, mas não lhes mostrei a hospitalidade que vocês merecem. Meu rei está muito triste por vocês não quererem formar uma ponte conosco, uma aliança. Oh, eu vejo o que você fez lá, uma ponte. Haha, porque o sigilo da sua casa é uma ponte, eu ri. Isso ou desencadeou o velho, ou fez ver que eu estava vendo através de sua trama o tempo todo. Matthews, ordenou Valder Frey, cansado da minha atitude brincalhona. Eu poderia criar outra casa depois de matar a sua, Ravenhouse? Eu ponderei enquanto Oberyn pulava por cima da mesa matando um homem com a porra de um garfo. Aquele cara com certeza é engenhoso. Finalmente, Oberyn riu puxando 2 longas adagas. Não sei. Onde está Vossa Excelência? Ned gritou, exigindo uma resposta dos velhos enquanto lutava com uma espada curta, longa o suficiente para não ser considerada uma adaga. A honra não vale nada, Valder Frey sorriu para nós. Tudo bem, isso ficou chato, eu disse, estalando os dedos. Segundos depois flechas começaram a voar sobre os soldados Frey dentro da sala, matando um por um. Frey ficou com uma expressão de choque e terror ao começar a somar os pontos. Minha atitude, minha confiança durante toda essa provação. Ele era velho e estúpido, mas até ele sabia, agora isto é, que eu estava em xeque-mate desde o início. Não se preocupe em tentar escapar, eu sorri, eu já assumi o controle deste castelo. Podemos conversar sobre isso? Vossa Graça, implorou Valder Frey ficando de joelhos, o medo, o desespero puro e não adulterado tomando conta de seu âmago. Toda a arrogância, confiança e muito mais que ele vinha mostrando até agora, completamente desaparecido, como se nunca tivessem estado lá. Acho que sim, eu ri dando um tapinha na cabeça dele. Você queria meus filhos, eu disse não, você tentou me matar, com isso me virei para meus amigos. Estou faltando alguma coisa? Você não é Vossa Graça, disse Ned enquanto olhava com intensa raiva para o velho chorando, provavelmente ainda se perguntando onde estava sua honra ou algo assim. Acho que está certo, Vossa Graça, Oberyn sorriu. Sim, John assentiu. Então, como você pode ver, conversamos sobre isso, suspirei. Então, vou lhe dar 1 minuto para recuperar o pouco respeito que lhe resta, e então vou matá-lo. Tem um filho chegando, disse Valder Frey rapidamente apontando como sua esposa. A criança vai precisar do pai. Eu matei toda a sua família hoje, cada um deles, exceto ela, apontei para a esposa dele, porque ela é o único membro da sua família que realmente queria morrer, e não posso culpá-la. Dormindo com você deve ser um pesadelo. Não consigo imaginar um destino pior do que esse. Oh, pelo amor, Deus. Oberyn disse com desgosto. Você teve que colocar essa imagem na minha cabeça? Ah, vou precisar de terapia depois disso. Não é minha culpa, Oberyn, dei de ombros com um sorriso enquanto voltava minha atenção para o velho, tão pronto para morrer? Exige um julgamento por combate.
Ah, isso foi inesperado. O velho estava tentando usar as leis de Westerosi contra mim, e embora fosse uma jogada inteligente, ele não pensou bem nas coisas, pois, uma vez que não tinha guerreiros, nesse caso teria que lutar por si mesmo. Claro, eu e por favor, vá em frente e ligue para o seu campeão. Valder Frey disse lentamente congelando quando a compreensão o atingiu, ele não tinha campeão, e nenhum aliado que ele pensava que tinha, enviaria um para salvá-lo. Ele não valia nada para todos, sem seu castelo ele era apenas uma formiga, e sinto que estou insultando formigas. Ah sim, você não tem nenhum. Tenho quase certeza de que a essa altura meus homens já varreram seu exército do mapa, eu ri enquanto pegava uma espada do chão. Valder Frey aparentemente estava preso em uma situação difícil. Por lei, você tem direito a um campeão. Se nenhum campeão estiver disponível, você terá que lutar por si mesmo, sorri jogando a espada que havia agarrado nele. Aí está. Não consigo lutar, Valder Frey gritou. Mal consigo andar. Tenha piedade deste velho. Caramba, fale sobre patético, eu sorri. Isso é triste, muito triste, mas no bom sentido, disse Oberyn, aprovando a situação. Covarde, nem mesmo na morte você tem honra, Ned Stark rosnou. Pegando uma segunda espada do chão, comecei a me aproximar do velho, com um sorriso lentamente se formando em meu rosto enquanto olhava para a garota que ele forçou a pegar sua semente e se casar com ele. Uma espécie de ideia veio à vida. Lady Joeus Erenford, você gostaria de matar esse homem, quero dizer, parece que você quer cortar o pau dele. Não, eu não vou morrer nas mãos de um fraco e... O velho não conseguiu terminar a frase porque eu o soquei com força suficiente para deixá-lo imóvel, mas não inconsciente. Vossa Graça, desejo avassalador, ela estava com medo de mim, mas eu podia ver que ela queria aceitar minha oferta mais do que qualquer coisa. Não acho que deixar a jovem fazer isso seja uma ideia sábia, disse Ned Stark um pouco desconfortável com minha decisão. Precisamos expurgar nossos próprios demônios, Lord Stark, e para que ela esteja em paz. Ela tem que fazer isso, você não precisa gostar disso, mas ela tem mais direitos do que eu para matá-lo, eu disse com um tom que dizia que minha decisão era final. Eu não poderia concordar mais, disse Oberyn com um tom sério, provavelmente imaginando como faria Tywin sofrer ou algo assim. Eu quero matá-lo. Joeus Erenford disse com lágrimas escorrendo pelos olhos, raiva, felicidade, nojo, tristeza, um turbilhão de emoções passando por ela ao mesmo tempo. Claro, aproveite, eu escolhi você para ser meu campeão, balancei a cabeça, deixando a jovem sozinha com o marido, afinal, eu tinha um castelo para limpar, e um exército para reagrupar, e os gritos de dor de Valder certamente tornaria esta noite memorável. Capítulo 93. Os gritos de dor que o último Frey estava soltando encheram as paredes do castelo por horas, fazendo um grande BGM. Eu não tinha ideia do que a senhora fez com ele enquanto ele estava vivo, mas com certeza parecia doloroso, muito doloroso. O que não levei em consideração foi que assim que Valder morresse, a jovem Lady Erenford decidiria acabar com a vida, cortando a própria garganta. Se eu tivesse que adivinhar, diria que a ideia de estar grávida daquele velho filho bastardo era mais que suficiente para levá-la a um ponto sem volta. Pelo menos ela conseguiu a justiça que tanto desejava. Ned Stark ainda estava um pouco desconfortável em dizer algo sobre minha decisão, mas eu francamente não me importava com suas visões estreitas da realidade. Às vezes a justiça é obscura e confusa. Nem toda justiça é sobre honra ou merdas de Superman. Além disso, mesmo que eu tivesse se eu mesma matasse o velho, ela ainda teria se matado. Pelo menos assim ela morreu com um sorriso no rosto ou pelo menos uma sensação de satisfação. Mas deixando de lado toda a matança de hoje por um segundo, fiquei meio grato aos Frey. Afinal, eles me deixaram com um lindo castelo muito perto do sul que seria bastante benéfico quando a guerra com os Lannister começasse. Resumindo, eu tinha acesso ao sul, enquanto os Lannister e Santanis não tinham acesso ao norte. Pelo menos não acesso direto, o que levaria horas para me deslocar. Eles levariam dias. Acho que deveríamos nos reagrupar com Dorne primeiro, antes de começarmos a nos mover, disse Ned, e ele estava certo. Oberyn trouxe consigo apenas um punhado de soldados dorneses e no norte os Martells enviaram apenas uma pequena parte de seu exército. Precisávamos de seu exército completo antes de avançar. Muito bem, eu balancei a cabeça, eu sabia muito bem que tinha que ir pessoalmente para Dorne, para selar com sangue a aliança com Dorne. Uma coisa era Oberyn me apoiar, mas se eu não tivesse o irmão dele ajoelhado, então, bem as coisas podem piorar se eles decidirem parar de me ajudar, Lord Stark. Você está no comando do meu exército e do povo na minha ausência, não entre em combate a menos que seja inevitável e totalmente necessário, eu voltarei. Suponho que irei com você, Oberyn sorriu, temos um exército para trazer e alguns Lannister para matar. Sim, eu ri. Ponto de vista de Tywin Lannister? Peter Baelish pediu para me ver, disse que tinha notícias maravilhosas, e não pude deixar de me perguntar o que esse pequeno verme estava planejando. Ele se achava tão inteligente e tão astuto, mas mesmo uma criança cega poderia ver através de seus planos patéticos, mas às vezes ele era a útil razão pela qual ele ainda respira. Lord Mão cumprimentou Peter Baelish ao entrar em meu escritório. Meu tempo vale dedo mindinho de ouro, fale, e pelo seu bem vá direto ao assunto, eu disse, tomando um gole de minha taça de vinho. Como desejar, Peter Baelish acenou com a cabeça, eu queria que você soubesse, Lord Hand, que cuidei de Ronard, em breve ouviremos sobre sua triste morte. Não é maravilhoso? Como esse verme poderia dizer que cuidou do nosso principal inimigo se isso fosse tão fácil que eu já teria feito isso? Além disso, Ronard ainda estava nas gêmeas? Que foi que ele fez? O que é que você fez? Se minhas suspeitas estivessem certas, Peter Baelish convenceu os Frey a tentarem matar Ronard. Mas apenas um pedaço de merda sem cérebro pensaria que isso funcionaria.
Ronard não era Ned Stark, ele não estava cego pela estupidez, ele estava jogando o jogo, de forma bastante soberba, se eu pudesse acrescentar, e ele sabia que a melhor maneira de jogar era não confiar em ninguém, o que significa que uma tentativa de assassinato, mesmo usando os direitos de convidado, seria inútil. O Kid derrotou Bravos, pelo amor de Deus. Eu fiz um acordo com Lord Frey para... No momento em que sua boca confirmou minhas suspeitas, ele encontrou toda a força do meu punho colidindo com seus dentes. Os guardas levem-no para uma sala e não o deixem sair, ordenei aos guardas, que começaram a arrastar o imbecil para fora da minha presença. Foi a melhor maneira. Peter Baelish gritou, tentando defender seu caso. Pare, ordenei aos guardas, deixe-me adivinhar o que realmente vai acontecer, Ronard. Irei falar com Lord Frey. Lord Frey, sendo que ele não tem lealdade, tentará conseguir uma oferta maior. Assim que ele não ter, ele tentará seu plano. Mas surpresa! Ronard sabia o tempo todo e mata todos, tomando posse da única passagem direta para o norte. Ele é só um pirralho, nós vamos. Peter Baelish tentou você defender seu ponto idiota mais uma vez, mas um tapa se mostrou eficiente para calá-lo. Você sabe por que eu sei como as coisas vão acontecer? Perguntei a Peter Baelish, que balançou a cabeça com medo neste momento por sua vida, porque é assim que eu teria feito. Se eu estivesse no lugar dele, as coisas aconteceriam exatamente como eu lhe disse, as pessoas parecem subestimá-lo. Porque ele vem do norte, outros porque é jovem e alguns porque vem de uma casa pequena, mas não o subestimo, posso ter subestimado no início, mas ele provou que eu estava errado, e mindinho, ao contrário de muitos. Aprendo com meus erros. Eu entendo. Peter Baelish mais uma vez tentou falar, mas eu estava cansado de sua companhia irritante. Leve-o e não o deixe sair do castelo. O destino dele será decidido em breve, dependendo do resultado de seu plano estúpido. Então você também pode rezar. Peter Baelish, eu disse enquanto saí do meu solar, deixando um dedinho aterrorizado para trás enquanto ele era arrastado pelo castelo até uma sala. Ponto de vista de Robb Stark? Meu pai havia me deixado responsável pela casa por enquanto, eu deveria marchar com o resto do exército em um mês para ajudá-los a vencer esta guerra, mas agora, isso não foi a coisa mais chocante. John, o irmão bastardo que eu sempre pensei ser meu irmão, era na verdade meu primo, um Targaryen. Essa revelação não ajudou em nada a mãe. Ela achou que isso era uma forma de Ronard humilhá-la ainda mais, fazendo do bastardo que ela odiava um senhor e importante senhor. Neste ponto as divagações da mãe eram estúpidas, mas suponho que entendi um pouco o que ela estava sentindo. A surpresa foi avassaladora, mas ao contrário dela, minha mente não estava totalmente dominada por seu ódio desnecessário por Ronard. Então John, é nosso primo. Sansa murmurou, ainda incrédula. Sim, balancei a cabeça perdida em pensamentos. Bem, isso faz sentido, considerando que não vejo o pai com outra mulher, acrescentou Sansa, e ela estava certa, nunca entendemos como o pai poderia fazer isso, e agora, as coisas finalmente ficaram claras. Ele ainda é meu irmão, Arya sorriu. Sim, nisso todos podemos concordar, eu ri. No final, não importa quem fosse John, Arya estava certa, ele era nosso irmão, ele pode ter sangue de dragão em suas veias, mas ele era um lobo o tempo todo, e ele fazia parte de nossa matilha. O lobo solitário morre, mas a matilha sobrevive, e nós sobreviveríamos a esta guerra. Capítulo 94. Finalmente cheguei a Dorne depois de um mês de viagem. O Parque de Diversões do Sol era a região mais quente de Westeros por uma grande margem. Seu terreno era bastante rochoso, com muitas montanhas e areia, sendo o único deserto do continente. Não é exatamente minha preferência, odeio esse clima mais do que tudo, era sufocante, mas teria que servir por enquanto. Não é lindo? Oberyn sorriu. É o único, balancei a cabeça. Não queria dizer não, simplesmente porque a areia não era minha praia. Mas eu não estava aqui para apreciar a vista, não, eu estava aqui com um único propósito, discutir a minha aliança com Dora Martell. Embora fosse verdade que Dorne era o reino menos populoso dos 7 reinos, também era verdade que os dorneses conseguiram reunir cerca de 50.000 soldados e, pelo que vi e ouvi de Oberyn, o estilo de luta deles era praticamente o mesmo dos Imaculados, o que os tornava uma força a ser reconhecida. Bem, embora eu adorasse fazer um tour com você, não temos tempo, Oberyn sorriu, meu irmão está esperando por você, então vamos nos apressar. Parece bom para mim, eu balancei a cabeça, quanto mais rápido eu lidasse com isso, mais rápido eu estaria no campo de batalha chutando a bunda dos Lannister, sim, e a bunda de Santanis. Não demorou muito para chegarmos à sede ancestral da Casa Martell, e por um segundo senti que ainda estava em Essos. O antigo palácio tinha uma arquitetura única com uma esguia torre de lança saindo dele, ao lado de uma enorme pedra-torre, com ambos se estendendo por mais de 150 pés de altura acima do solo. O palácio antigo tinha uma cúpula de ouro e vidro chumbado fazendo com que a sala do trono, os pisos fossem de mármore claro. Por não serem a casa mais rica, o castelo deles era possivelmente um dos mais caros. Estranho, pensei que meu irmão estaria aqui, Oberyn cantarolou profundamente pensativo, desde que entramos no castelo que ele havia se encarregado de encontrar seu irmão. Talvez esta seja a maneira dele de me fazer um tour, ele deve estar em seu solar. Enquanto caminhávamos pelo castelo, descendo até o solar de Doran, uma garota correu até Oberyn abraçando-o. A princípio pensei que fosse um dos muitos dele. Muitos amantes, mas foi provado o contrário, quando ela o chamou de papai, o que ainda me deixou em dúvida, mas depois ele ligou para a filha dela, e para ser sincero eu ainda não tinha certeza. Meu rei, permita-me apresentar-lhe minha filha, Tiene Sand. Oberyn sorriu, enquanto a garota se curvava. E puta merda, ela era diferente de sua contraparte da TV, pra caralho. Eles não compartilhavam nenhuma semelhança. É um prazer conhecê-lo, meu rei, disse Tiene em tom sensual, mordendo os lábios. Jesus, faz o tesão correr na família, o prazer é meu. Ainda não, Tiene piscou para mim, mas em breve. Eu meio que sinto que preciso dormir com os olhos abertos, ou vou acordar com ela me montando. Puta merda, desculpe, mas sou um homem casado e não acho que sua rainha goste de trios. Querido, pelo bem do papai, não dê em cima do rei.
Tanto ele quanto a rainha são muito assustadores, Oberyn pseudo brincou sobre isso. Não tem graça, Tiene fez beicinho, enquanto eu estava perdido em como ela era diferente do que eu esperava. Até agora todos eram um pouco parecidos com seus colegas do programa, sim, eles tinham suas diferenças, mas não tanto. Tiene tem uma pele clara, branca, quase cor de neve, com cabelos dourados e olhos azuis profundos com covinhas florescendo em suas bochechas. E ela também tinha uma voz gentil e doce, quase como se fosse ingênua e inocente. Talvez isso fizesse parte de seu jogo, para fazer os outros baixarem a guarda. Pai, você está de volta. Outra voz entrou em cena, virando-me. Encontrei uma mulher de cerca de 29 anos se aproximando de Oberyn com um sorriso, ao contrário de Tiene. Esta era fácil de reconhecer, embora ela fosse de fato diferente do que eu esperava. Ela não era tão diferente que eu sentiria a falta das semelhanças, se estivesse certo. Ela era Obara Sand. Obara. Oberyn a abraçou, enquanto Tiene continuava olhando para mim, com olhos famintos. Você perdeu alguma coisa? Perguntei, levantando uma sobrancelha para Tiene, que simplesmente riu de volta. Meu rei, Obara curvou-se. Peço desculpas por minha irmã, ela às vezes não consegue se controlar. Pude perceber que ela tinha uma aparência dura, com músculos bem definidos que gritavam que ela havia dedicado sua vida às artes marciais. Ela era uma guerreira em todos os aspectos. Está tudo bem, nada de ruim em olhar as vitrines de vez em quando eu sorri. É quando você fica com as mãos, que você se mete em problemas. Eu amo isso. Oberyn riu, vou usar essa frase algum dia. Agora era só uma questão de tempo para a última cobra do deserto aparecer. Me pergunto como será a aparência de Nymeria. Estaria dentro do que eu esperava ou completamente fora do espectro, como Tiene. Pai. Bingo, às vezes, como se o universo ouvisse meus pensamentos rindo interiormente, me virei para ver Nymeria correndo em direção a Oberyn com um amplo sorriso feliz. Nymeria. Oberyn sorriu de volta para ela. E parecia que o único fora do espectro era Tiene. Embora Nymeria fosse consideravelmente mais atraente para sua contraparte do programa, ela tinha uma bela figura, com cabelos pretos lisos presos em uma longa trança que se afastava do bico de viúva. Ela tinha olhos escuros que eram grandes e brilhantes e seus lábios carnudos eram vermelho vinho e curvados formando um sorriso sedoso. Depois que ela abraçou seu pai, ela se virou para mim e fez uma reverência. Meu rei, é um prazer conhecê-lo, eu sorri. Ouvimos grandes coisas sobre você. Dizem que você é um grande guerreiro. Nymeria sorriu. Talvez possamos treinar mais tarde. Permita-me interrompê-los aí mesmo. Oberyn riu olhando para suas filhas. Embora eu não tenha dúvidas de que vocês três podem vencer qualquer homem, nosso rei não é um homem. Ele é uma fera indomada com habilidade incomparável em combate. E quando eu digo que isso é porque experimentei em primeira mão o quanto eu era extremamente habilidoso contra ele. Eu não conseguia nem tocá-lo. E para ser honesto, ele provavelmente pode enfrentar todos nós, ao mesmo tempo sem suar a camisa. Bem, disse Tiene mordendo os lábios. Impressionante. Obara murmurou. Suponho que ainda podemos aprender com uma derrota com ele, disse Nymeria olhando para mim com ouso dizer admiração. Por mais que eu adorasse chutar a sua bunda, tenho alguém para conhecer eu ri então, que tal depois do meu encontro brigarmos, vocês três e seu pai contra mim? Isso não parece justo, disse Nymeria. Para você, isso é. Eu ri. Parece ótimo, mas o rei está certo. Temos uma reunião para participar. Oberyn riu, deixando suas filhas para trás, enquanto caminhávamos até o solar martel de Doran. O solar era como tudo neste castelo, incrivelmente caro, com quase tudo feito de ouro ou outras pedras preciosas. Felizmente para nós, Doran estava sentado lá dentro, prestes a comer uma fruta que parecia uma laranja. Meu rei, eu me curvaria, mas você pode ver que não posso. Doran Martell me cumprimentou. Ele parecia consideravelmente mais velho que Oberyn. Mesmo que eles não fossem tão separados, talvez qualquer doença que ele tivesse estivesse afetando sua aparência. Está tudo bem, você não precisa se curvar agora. Primeiro temos muito o que discutir. Não você pensa? Sim, temos. Doran sorriu. Ponto de vista de Nick Fury Ravenicus. O mesmo filho da puta que roubou o chifre do dragão recuperou outro na cidade velha de Valíria. Mas eu não ia deixar essa vadia passar na nossa frente. Inicie o plano de encalhe da vadia agora. Eu grasnei, ordenando aos Krakens que atacassem seus navios. Meu plano era simples. Depois de estudar a rotina desse filho da puta, eu percebi que ele era sempre o último a embarcar nos navios com isso em asa. Eu deixei todos os seus homens a embarcarem nos navios para que os Krakens os atacassem. O que diabos? Euron Greyjoy gritou incrédulo, vendo seus navios e seu outro chifre afundarem no oceano. Surpresa, filho da puta. Eu disse lá de cima, demorei um pouco, mas aprendi que podíamos imitar a fala humana, e isso funcionou bem agora. Você fala? Euron Greyjoy disse com raiva. Eu me lembro de você. Você era aquele pássaro estranho que pegou meu chifre. Isso mesmo, filho da puta, aproveite sua estadia, vadia, eu disse enquanto me preparava para sair. E boa sorte em contar aos outros sobre isso. Ninguém vai acreditar em você. Eu vou te matar. Euron Greyjoy gritou de raiva. Você certamente tentará, mas falhará, respondi. Você deve se sentir sortudo por sua vida pertencer ao Corbringer. Caso contrário, sua porra de bunda estaria dentro de Jerry. O Kraken, com isso voei com meu esquadrão para fora de cena deixando um humano muito irritado para trás. Capítulo 95. Embora Oberyn fosse um bom aliado e amigo, o que eu realmente precisava era ver o que Doran queria. Ele era o chefe da casa, e sua opinião e aprovação eram as coisas que me forneceriam o exército que eu precisava. Vossa Graça, o que eu quero não é grande. Doran sorriu suavemente. O que eu realmente quero será apenas um inconveniente para você. Quero que a casa Lannister e a casa Baratheon desapareçam, fora dos mapas, fora da história. Eu sabia que Oberyn odiava a casa Lannister e, embora soubesse que eles odiavam os Baratheons, não sabia que eles estavam no mesmo nível dos Lannister em sua lista de ódio. Você quer que eu desmanche suas casas? Eu perguntei.
Sim, quero que cada membro daquelas duas casas que sobreviva não seja nada, bastardos, mendigos, prostitutas, quero que eles desapareçam de vista. Doran sorriu com hostilidade. Em geral, era assim que eu queria que as coisas fossem. Balancei a cabeça. Já fui informado por Oberyn que você queria os Lannister principais para você tocar, e eu concordei com isso. Mais alguma coisa além dessas duas coisas? Não, isso é tudo que sempre quisemos. Doran sorriu. Então tudo que resta é você se ajoelhar, irmão. Oberyn riu atrás de seu irmão. Você tem que fazer tudo parecer pervertido, não é? Doran suspirou exasperado. Se não eu, quem mais? Oberyn sorriu para ele. Ninguém? Suspirei. Com muito esforço, Doran levantou-se da cadeira e lenta mas seguramente começou a se ajoelhar. Eu prometo minha casa e meu povo ao seu rei Ronar Mormont, primeiro de seu nome. Sorri com seu esforço enquanto caminhava até ele. Enquanto eu viver, enquanto minha casa permanecer, estaremos ao seu lado. Dei uma mão amiga ao Senhor e acrescentei. Juntos nós trará sobre nossos inimigos a justiça que foi negada não apenas à sua casa, mas ao mundo. Eu não desejo nada além disso, meu senhor. Doran sorriu cheio de esperança, mas seus olhos denotavam raiva, não direcionada a mim. Eu sabia disso, mas ainda assim pude ver seus olhos brilhando de ódio e excitação. Depois de tudo isso, provavelmente foi a primeira vez em anos ele finalmente teve a chance de se livrar de suas emoções, porque finalmente teve a chance de se vingar. Bem, parece que Dorne é seu. Oberyn sorriu. Parece que é, eu balancei a cabeça. Então, sobre aquela briga que você prometeu às minhas filhas. Oberyn sorriu. O rei fez o quê? Doran perguntou. Ah, nada, apenas um amistoso entre aliados, no qual levaremos uma surra. Muito mal, devo acrescentar. Oberyn riu. Suponho que seria bom irmos ver quão bom é o nosso rei em combate, suspirou Doran. Oh, acredite, ele é bom. Oberyn riu. Bom demais. Obrigado? Eu não tinha certeza de como responder aos seus elogios, não estava acostumada a recebê-los com tanta frequência. As serpentes de areia de Dorne e eu tinha que ser honesto, elas eram boas, melhores do que os 80% das pessoas que matei, e pelo menos 90% mais letais com todo o veneno que usavam em suas armas. Se o oponente fosse qualquer um menos eu, eles teriam demolido o pobre rapaz com seu incrível trabalho em equipe, coordenação e habilidade. Oberyn sozinho já era uma fera e com suas filhas ao lado dele era como se eu lutasse com uma matilha de animais treinados. Mas independentemente de sua incrível habilidade e incrível trabalho em equipe, eles se depararam com uma parede que simplesmente não conseguiam escalar, e por causa disso, eles foram totalmente derrotados, no estilo de um soco, quero dizer, não literalmente. Derrubei cada um deles com um único soco depois de me cansar de dançar ao redor deles enquanto me esquivava de seus ataques. Eu nunca me senti tão impotente. Tiene murmurou enquanto se virava para mim. Eu gosto disso. Jesus, posso sentir a umidade daqui ainda casado. Isso sua habilidade como guerreiro é excelente. Mal posso esperar para lutar ao seu lado e aprender com você. Obara me elogiou. Ela aproveitou essa derrota como uma oportunidade de aprender comigo. Serei um prazer. Eu ri de seu entusiasmo. No começo eu pensei que o pai estava exagerando em suas habilidades. Mas mesmo com todos aqueles elogios ele não conseguiu. Eu me sinto como uma criança, tentando pegar o sol. Nimeria riu do chão. Estou feliz além da compreensão que você está do nosso lado. Bem, embora eu ame vencer. Acho que é hora de movermos um exército para o sul. Sorri me virando para Doran, certo? Você está absolutamente certo, disse Doran, saindo do choque. Parece que as histórias sobre minhas habilidades foram consideradas um pouco exageradas pela população. Incrível, sorri, decidindo experimentar a comida local enquanto esperava Doran mobilizar seu exército. Ponto de vista de Doran Martell. Minha oportunidade de vingança, de retribuição estava finalmente aqui. Eu já podia ouvir Tywin gritando de dor por mim enquanto eu usava sua dor como uma canção de ninar. O simples pensamento de vê-lo sofrer fez meu dia, não minha vida. E hoje era prova mais que suficiente de que ele iria entregá-los para mim. Sua destreza em combate era desumana, perfeita demais, incompreensível demais. Ele se movia com tanta precisão, com tanta graça, era como se ele tivesse nascido para lutar. Eu não tinha ideia se ele seria um bom rei e francamente não me importava. Os 7 reinos poderiam queimar pelo que me importasse. Contanto que ele fizesse o que me prometeu, ele teria minha lealdade eterna. E depois daquela demonstração de poder, eu sabia que ele era uma raça para a guerra. E para a guerra ele estava indo. Quase sinto pena das pobres almas que vão cruzar seu caminho. Preparem-se, homens, partiremos para o sul em uma semana. Ordenei. Lutamos pelo nosso rei, pela justiça que nos foi negada. Para o rei. Para Dorne. Os soldados cantavam em uma só voz enquanto pisavam no chão, fazendo as próprias ruas de Dorne tremerem levemente. Ponto de vista de Ned Stark. Santanis estava se movendo em nossa direção, mas ele sabia que não era verdade. Ele era um veterano de guerra. Se corresse contra nós e tentasse nos atacar enquanto estávamos nas Gêmeas, ele perderia. Ele não teria chance contra nós. Então por quê? Porque ele cometeria um movimento tão estúpido? Ele tinha um plano secreto. Algum tipo de conspiração que eu não estava vendo, não importava. Ronar tinha me deixado no comando, e eu iria parar o que quer que Santanis estivesse planejando, não importa o que acontecesse. Temos que estar prontos para o que quer que Santanis esteja planejando. Santanis era um político muito ruim, mas era um bom general. Se ele estava se mudando, havia algo que eu ainda não tinha visto. Já ordenei que os arqueiros estejam prontos. Jon assentiu. Bom, precisaremos deles prontos para quando Santanis chegar. Balancei a cabeça. Ponto de vista de Melisandre. Meu príncipe, minha luz, meu mestre estava aqui. Era hora de acabar com isso de uma vez por todas. Eu havia convencido Santanis que o Deus da Luz queria que ele derrotasse Ronard com apenas 5.000 homens, e que ele usou o resto de sua força. Exército para atacar os Lannister ao mesmo tempo. No começo ele
ficou relutante e quase me matou, mas eu mostrei a ele o fogo, uma visão de Ronard com a coroa, mas ele não viu Ronard, mas a si mesmo no trono, e isso foi o suficiente para empurrar ele para seu próprio túmulo. Em breve estaremos juntos, sorri, mal podia esperar para ser dele, para ser sua ferramenta para a guerra e o prazer. Capítulo 96. Ponto de vista de Tywin Lannister. Stannis estava movendo todo o seu exército, ou pelo menos a maior parte dele em direção à minha casa. Por que e como? Estava além da minha compreensão. Eu sabia que Stannis era estúpido, mas isso era um novo ponto baixo até mesmo para ele. Mas isso importava muito pouco, a jogada dele foi estúpida, e eu iria esmagá-lo por isso, e embora perdêssemos alguns homens, esta vitória valeria a pena. Sem Stannis no jogo, eu seria capaz de me concentrar totalmente em apagando Ronard do mapa. Esta era a abertura que precisávamos para destruir Stannis, ele se abriu totalmente, e eu atacaria sem hesitação, e se tivesse alguma sorte, seria capaz de absorver tudo que Stannis deixasse para trás. Diga ao Jaime para estar pronto, estamos marchando para casa, ordenei aos meus homens, enquanto saía da tenda de guerra, me perguntando o que causou esse movimento estúpido da parte de Stannis. Eu sabia desde o início que ele iria perder. Mas não assim, algo mais estava em jogo, mas o quê? Ponto de vista de Stannis Baratheon? A coroa, o trono, os 7 reinos, tudo estava finalmente ao meu alcance. Aquela visão, o fogo me mostrou um rei corajoso lutando contra os outros. Um rei que era amado, temido e respeitado, e esse rei era mim, finalmente conseguiria o que era meu por direito e traria Westeros para uma era de glória e paz. Melisandre, minha fiel conselheira, me mostrou a vontade da luz, e eu obedeceria, pois eu era o campeão da luz, o modelo da justiça, eu era o escolhido. E como escolhido eu tinha que obedecer ao meu Deus, pois ele me abençoou com sua pura magnificência. E para me banhar naquela bela glória que vi no fogo, tudo o que eu teria que fazer era acabar com Ronard, com um exército de 5.000 homens, só isso. A princípio pensei que Melisandre estava tentando me matar, mas fui um tolo em confiar na emissária de meu senhor, meu lindo senhor. Ela era apenas uma mensageira e tive a audácia de agredi-la, porque duvidei de suas palavras, as palavras de meu Deus. Venceremos, porque a luz está conosco. Eu gritei com um sorriso no rosto, porque era verdade. Não importava quantos soldados eles tivessem. Não importava quantos muros eles tivessem. Não importava quantos aliados eles tivessem. No final não importava, porque eles cairiam. Nenhum homem pode resistir à vontade de um Deus. E eu era a vontade da luz encarnada em carne e osso. Não tenha medo. A luz está conosco. Meu rei, eu não acho que essa seja a melhor ideia. Davos murmurou em um tom quase inaudível. A vontade da luz é absoluta. Não tema Onion Knight, a luz irá protegê-lo, eu disse enquanto olhava para ele. Então fique em silêncio e obedeça. Como você deseja, meu rei? Davos curvou-se ao sair da minha vista. Não importa o quanto meus homens pensassem que eu era louco, valeria a pena. Em breve, o mundo seria meu. Ponto de vista de Sor Davos Seavort. Ela finalmente conseguiu. Aquele desgraçado louco levou Stannis ao mesmo nível. No início foi tolerável. Ela não fez muito. Queimar os monumentos aos 7. Tudo bem. Espalhar a palavra de sua religião. Claro, por que não? Mas então ela decidiu enlouquecer alguns milhares de degraus acima, queimando gente, crianças, e aqui estamos, marchando para nossa morte iminente, 5.000 homens contra 8.000 homens. Sim, o Deus da luz iria nos salvar. Ele poderia muito bem nos queimar agora e poupar Ronard do trabalho de cortar nossas cabeças. Suponho que devo fazer as pazes com o que vai acontecer. Vivi 40 longos anos, mais do que muitos, tive muitos filhos, fiz muitas coisas. Talvez fosse melhor morrer aqui como um cachorro. A mocinha vai ficar triste, isso é certo, murmurei. Aquela menina era tão inocente, tão ingênua, mas tão esperta. Ela até aprendeu a ler melhor que eu em menos tempo. Não que eu leia muito bem, mas ainda assim 42 anos não é tão ruim assim, pelo menos serei lembrado, como um idiota. Mas lembrado mesmo assim. Ponto de vista de Joffrey Baratheon? Ronard finalmente estava aqui em Westeros, e finalmente chegou o momento de mostrar àquele verme quem era o ser superior. Eu mataria e destruiria tudo o que ele amava. Sua esposa e filhos seriam estuprados até a morte na frente dele. Vê-lo impotente me consolidaria como o rei mais poderoso que já existiu. Suas lágrimas, sua dor, os gritos de sua família, todos me trariam horas intermináveis de felicidade. Eu mal podia esperar. Em breve, por enquanto você vai fazer isso, eu ri, decidindo me concentrar no momento no que estava fazendo, esfolando uma das empregadas viva, enquanto ela não era Ronard. Seus gritos de dor toda vez que eu quebrava alguns, ou algo rasgado foi, o melhor. Você deveria se sentir grato por um rei parecer digno de seu tempo. Prostituta, não segure-a, vou arrancar o olho esquerdo dela. MPPPPH. A empregada tentou gritar, o terror tomou conta dela. Sim, era isso que eu queria, ver o rosto dela, a dor dela, o sofrimento dela. Isso era o melhor. Ponto de vista de Bob, o corvo. Eu sou Gellry. Ao contrário da maioria dos meus irmãos e irmãs, não tenho uma característica única, não uso roupas estranhas, não falo estranho e não sou um chefe mestre. Sou simplesmente velho chato Bob. E embora eu possa não ter habilidades especiais ou personalidade como alguns de meus irmãos e irmãs, eu ainda faria o meu melhor para servir ao grande portador de milho. Grite, grite. Eu pude ouvir Joffrey gritando de prazer. Decidindo que era melhor investigar, voei até a fonte do som, encontrando Joffrey com uma faca de esfolar acima. Oh Deus, Cal, pelo amor de Corn. Bem, está resolvido. A endogamia entre humanos é uma atrocidade contra todas as leis naturais, gritei saindo da área, sentindo pena do pobre, coisa sob ele. Mas logo aquele humano mutilado teria a justiça que seu corpo mutilado merecia. Ronard era isso para tudo, justiça e milho, não necessariamente nessa ordem. Ponto de vista de Daenerys.
Yunkai era nossa, com cada cabeça de mestre pendurada na parede da cidade como uma demonstração do que acontece quando você tenta se opor ao poder dos ursos e à fúria dos dragões. Minha rainha, disse Dario Nahariz enquanto se ajoelhava, há relatos de outras cidades escravistas se preparando para você. Não importa o quanto você se prepare para um desastre natural, quando ele acontecer não há nada que você possa fazer. Não importa o quanto eles tentassem ou se preparassem, eles cairiam. Minha rainha, disse Missandei ao entrar na sala do trono de Yunkai com Geralt nos braços. O jovem príncipe está perguntando por você há horas. Maiamá, Geralt balbuciou, estendendo os braços para os homens ansiosos por mim. A princesa está dormindo, respondeu Missandei antes que eu pudesse perguntar. Ela era definitivamente a melhor babá que eu poderia pedir. Você queria ficar com a mamãe? Eu sorri, enquanto bombardeava meu doce pacote de alegria, meu tesouro com beijos. Tudo bem, você pode ficar com a mamãe, como posso dizer não para esse rosto fofo? É como mudar. Dario murmurou. Você disse alguma coisa? Eu perguntei com os olhos estreitados. Ele me deixou queimá-lo. Crow voou em sua direção. Ele agora era maior que um urso. Você poderia, por favor, parar de tentar queimar tudo? Hagar fez o mesmo, mas por algum motivo deu um tapa no irmão com o rabo. Neltarion está lá fora com o papai, enquanto nós ficamos aqui sem fazer nada. Não é justo. Eu quero queimar coisas também. Crow sibilou para seu irmão, provavelmente zangado pelo tapa na cauda. Eu sei, mas foque esse desejo ardente em outras coisas, como treinar, ou não sei. Cantando. Raigal sibilou de volta calmamente. Desejo ardente. Isso foi um trocadilho? Crow estreitou os olhos para Raigal enquanto sibilava. Talvez. Raigal sibilou uma última vez voando para fora da sala, com Crow perseguindo logo atrás. Eu vou te pegar. Trocadilhos são estúpidos. Tudo bem, certo, esse trocadilho não desequilibrou a balança a meu favor. Arglia, essa foi a última, me desculpe. Sem Ronard, só posso imaginar o que eles estão dizendo. Eu ri me perguntando por que meus dois bebês dragões estavam brigando. Tudo bem, vamos parar. Eu não quero que essa batalha se arraste. Eu vou queimar suas bolas. Talvez uma sabedoria além da compreensão humana, ou talvez apenas uma brincadeira entre irmãos, ninguém jamais saberia. Capítulo 97. Acordei mais uma vez com o sol escaldante de Dorne. Hoje era o dia em que deveríamos deixar essa caixa de areia que Oberyn chama de lar. Tenho areia em lugares onde não deveria haver areia em nenhuma circunstância. Mas eu tinha que ser um bom hóspede. Mas Deus, eu odeio areia. Meu rei, meu pai quer ver você, disse Tiene ao entrar em meu quarto sem bater, uma das muitas razões pelas quais eu queria deixar este lugar além do meu poderoso ódio pela areia ao redor. Era que Tiene estava literalmente tentando obter nas minhas calças, realmente tentando, e os métodos usuais para parar com essa merda não funcionaram porque aparentemente, ela meio que gostou disso. Quanto mais agressivo eu fosse, deixando-a saber que não a queria, mais sexy eu me tornaria. Obrigado, estarei aí em um minuto, resmunguei, me perguntando se quebrar seus braços acabaria com suas travessuras, porque nem mesmo Oberyn poderia. É um prazer, disse Tiene mordendo os lábios, enquanto se aproximava de mim com um olhar faminto. Ok, eu tentei ser sincero sobre isso, mas não funcionou, então serei físico com você. Sorri sem nenhuma emoção por trás do sorriso além de aborrecimento e um pouco de raiva, tente bater em mim de novo e vou quebrar seu pescoço, está claro? Tiene sorriu, Crystal, meu rei, e mesmo depois de uma ameaça a maluca da puta ficou com tesão. O que há de errado com essa gente? Eu juro que é como se ela pegasse o que Oberyn tinha e transformasse essa merda em 100, como se até Oberyn tivesse um senso de autopreservação. Mas essa vadia maluca não tem nenhum. Mesmo se eu fosse solteiro eu não transaria com ela de jeito nenhum. Regra número 1 do manual do homem, você não fica louco. Vai embora agora, eu grunhi, empurrando a mulher louca para fora do meu quarto. Ponto de vista de Nick Fury Ravenicus. Minha missão de deter o filho da puta do Euron que se importa foi um sucesso total. O idiota estava encalhado, andando sozinho, sucumbindo lentamente à sua morte iminente. E eu estava aqui com meu esquadrão especial, aproveitando cada momento disso. Eu não posso morrer aqui. Euron murmurou fracamente. Ele estava morrendo de fome e muito fraco. Ah não, você está morrendo? Voei em direção a uma pedra próxima. Se sim, deixe-me pegar um pouco de milho. Quero aproveitar esse show. Seu maldito pássaro falante, eu vou te comer. Euron rosnou rastejando até mim. Ah não, se eu pudesse voar. Ah, espere, eu voei da rocha. Bem, rapazes, carreguem suas armas e atiram. Ordenei ao meu esquadrão que fizesse o que lhes foi dito. Aproveite o que há para o jantar, vadia, logo depois que cada corvo apontou o número 2 para ele. Aproveite, os chefes são especiais. Vou acabar com a porra da sua espécie, rosnou Euron, com as roupas e a cabeça cobertas de cocô de pássaro. Estaremos de volta depois do almoço. Os meninos estão praticando sua mira, então estaremos de volta depois de cada refeição. Eu voei com uma sensação de satisfação depois de dizer isso. Eu não tinha certeza se ele sobreviveria por muito tempo suficiente para chegar a qualquer lugar. Voltar ao ponto de vista de Ronard. Depois da minha manhã geralmente incomum, os Ravens me contaram o que estava acontecendo nas gêmeas. Aparentemente Santanis decidiu atacar as gêmeas e estava marchando para a própria morte. Se eu tivesse que adivinhar, Melisandre estava por trás de tudo. Isso, Santanis era muito experiente na arte da guerra para propor tal estratégia. Então deixe-me ver se entendi. Oberyn disse, respirando fundo, Santanis está marchando em direção às gêmeas com 5.000 soldados. Enquanto todos sabem que você tem cerca de 8 e 5.000 soldados esperando por você, mais outros 45.000 vindo de Dorne. Esse é o resumo, sim, eu balancei a cabeça. Parece uma ideia muito estúpida, comentou Doran. Mas suponho que não devemos reclamar quando o inimigo comete erros. Suponho que sim, Oberyn assentiu. Bem, é hora de ir, eu disse batendo palmas, chamando a atenção deles. Agora que sabemos que Santanis é uma coisa do passado, precisamos agir rápido, porque isso também significa que sou o único alvo do Lannister partiram.
Escolha sábia, meu rei. Doran sorriu. Demorou uma semana, mas finalmente conseguiu o que procurava. Um exército de 45.000 soldados dorneses prontos para lutar e me ajudar em minha busca. Hora de embarcar nos navios. Sorri, feliz com a forma como as coisas estavam indo para mim até agora. Neltarion Mormon Ravenicus. Meu pai havia me deixado na Ilha dos Ursos com uma ordem para esperar por seu sinal. Ele queria que eu ficasse escondido até que chegasse a hora de eu fugir com ele para o campo de batalha. E não havia nada que eu quisesse mais do que isso para prová-lo. Eu era um bom guerreiro como ele, um dragão no corpo, um urso no espírito e um corvo no cérebro. Eu logo queimaria seus inimigos e protegeria nossa família como ele faz. A dos Lannister? Fodam-se eles, eu vou queimá-los. O Baratheon fode eles também, eu vou queimá-los. O campeão de quem sabe o quê? Foda-se esse cara também, vou queimá-lo. Serei tão forte que o pai terá que confiar em mim. Foda-se sim. Eu rosnei enquanto soprava fogo no céu. Pare com isso. Um cavalo reclamou. Você vai começar outro incêndio. Da última vez mal tivemos tempo de pará-lo. O pobre Jimmy nunca será esquecido. Você está certo, pobre Jimmy. Sua falta será sentida. Eu sibilei em lamento. Pare de falar como se eu estivesse morto. Às vezes ainda consigo ouvi-lo. O cavalo gritou. Ele foi o esquilo mais corajoso de todos os tempos. Pelo amor das nozes, não é mais divertido. Ele estava, eu sibilei concordando, segurando minha risada. Foda-se seu lagarto crescido. Ponto de vista de Cersei Lannister. A verdade sobre mim e Jaime estava se espalhando como uma praga que não podia ser contida. As pessoas estavam começando a questionar cada vez mais a legitimidade de Joffrey. A única coisa que os aplacava era que eles temiam nossa casa, com razão. Mas ainda assim, os sussurros, os olhares, tudo que eu tinha trabalhado tanto para moldar estava desmoronando. Mas mesmo tudo isso era algo com que eu poderia lidar. O que eu realmente temia era que em algum momento o pai começaria a fazer perguntas e a duvidar das minhas palavras. Se ele por um momento acreditou no que aqueles rumores diziam, ele nos mataria. Meu pai só amava uma coisa e apenas uma coisa, seu legado. E se ele pensasse que alguém iria destruí-lo, ele não hesitaria em contra-atacar. Estou com medo, Jaime. Sussurrei enquanto descansava minha cabeça em seu peito. Não tenha medo. Se a situação acontecer, lutarei com o pai por nós, pelo mundo inteiro se necessário, assegurou Jaime. Você realmente precisa ir embora? Eu perguntei, me perguntando por que ele teve que lutar por Rocher do Casterly quando tudo o que importava estava aqui. É meu dever, eu luto por você e meus filhos, Jaime riu, e sempre lutarei. Não se atreva a morrer, ou eu mato você, murmurei. Só você poderia fazer isso, Jaime riu. Ponto de vista de Olenna Tyrell. Stannis finalmente conseguiu. Ele está completamente louco por nós, atacando sem estratégia, sem nada. Pensar que ele era uma das muitas opções que eu havia considerado para uma aliança sabendo que sua esposa era incapaz de lhe dar um menino, mas eu estou ainda bem que não movi as peças em direção a ele. Mas suponho que posso respeitar sua estupidez até certo ponto. Afinal, ele está morrendo em seus próprios termos. Poucos homens podem dizer isso. Antes um homem estúpido, sempre um homem estúpido, agora que decidiu morrer. Tudo o que restou foi Ronard e seus aliados. Foi aqui que a verdadeira guerra começou. Ronard tinha 3 reinos atrás dele se contarmos as Ilhas de Ferro que ele conquistou anteriormente. Vovó, o casamento é daqui a um mês. Você não está animada? Sorri olhando para a pobre garota ingênua que eu tanto amava. Ela era inteligente, mas sua própria inocência e ambição a cegaram para as verdades do mundo. Ela estava se casando e por causa disso ela teria o título de rainha. Mas isso realmente importava no final se não ganhássemos. Ela estava muito despreocupada com o que estava acontecendo ao redor, mas suponho que seja meu dever me preocupar com todos neste família, por enquanto é isso. Estou emocionado, respondi. Capítulo 98. No momento em que cheguei às Gêmeas, Stannis já havia sido capturado por Ned Stark, ao lado de alguns de seus conselheiros mais próximos, entre eles estavam Melisandre, Davos e alguns de seus generais. Não houve muita briga, Vossa Graça, disse Ned Stark enquanto se curvava. Eu não esperava muita luta. Embora fosse verdade que eu não esperava muita luta, ainda assim foi surpreendente que ele tenha apostado tudo com essa ideia estúpida. Aquela que eles chamam de bruxa vermelha quer falar com você, Jon me informou. Muito bem, leve-me até os prisioneiros, eu disse enquanto seguia Jon, não antes de deixar Oberyn e Ned para trás com o último comando. Acomode nossas novas forças. Como desejar, Oberyn assentiu. Isso será feito, Vossa Graça, disse Ned com um breve aceno de cabeça. Com isso, continuamos andando enquanto Jon me levava até o campo de prisioneiros. Eu estava genuinamente curioso para saber o que a bruxa vermelha me ofereceria. A essa altura eu sabia que ela sabia que eu era o chamado escolhido. Maldito título. Então fica claro o fato dela querer me ajudar. O como é o que realmente me preocupa. Só mais um pouco, Vossa Graça, disse Jon enquanto me guiava pelo acampamento. Quantos soldados perdemos? Eu perguntei tentando bater um papo para matar o tempo entre eles. Cerca de 50. Jon murmurou. Eu sei que é um número aceitável, mas eu preferiria que ninguém morresse. 50 soldados com certeza era um número aceitável. Bom demais. É impossível evitar perdas em tempos de guerra. O melhor que podemos fazer é homenagear aqueles que morreram lutando pela nossa causa. Eu sei, mas não preciso gostar disso. Jon suspirou enquanto gesticulava para mim com a mão em direção a algumas gaiolas grandes o suficiente para acomodar humanos. Chegamos, Sua Graça. Obrigado, Lord Targaryen, sorri enquanto mencionei propositalmente seu novo sobrenome, tentando ver como ele estava absorvendo isso.
John se mexeu um pouco, mostrando que ainda estava processando isso, meu prazer com isso. Ele se curvou e saiu. Santanis estava olhando para mim, com uma expressão derrotada em seu rosto, raiva, ódio, autoaversão, muitas coisas irrompiam em seu rosto ao mesmo tempo. Davos estava algemado perto dele com uma expressão que dizia que ele estava acabado, com toda essa merda. Essas expressões eram fáceis de entender. O que realmente me assustou foi o que Melisandre estava mostrando. Felicidade pura e não adulterada, como se ela tivesse acabado de colocar os olhos em Deus. Cal, aquela vadia pisca, ou quê? Raven perguntou confuso ao pousar em meu ombro. E eu realmente não sabia como responder a isso. A maldita mulher não piscou desde que cheguei aqui. Sabe, você pode piscar. Não é que você vai perder alguma coisa. Como posso piscar? Quando a luz que você traz é tão linda, tão magnífica, posso servir fogo dentro de você. É cegante, tão perfeita. É mais do que eu jamais imaginei. Melisandre disse com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ok, outra garota maluca. Eu parecia estar atraindo eles ultimamente. Agora, se você terminou de chupar meu pau metaforicamente falando, eu quero saber seus planos. Tudo que eu sempre quis. Servir você, disse Melisandre, olhando para mim com olhos felizes e loucos. E se eu quisesse matar você? Eu perguntei, estreitando meus olhos. Morrer pelas suas mãos seria a maior honra que alguém poderia esperar, disse Melisandre, e pude ver em seu rosto que ela falava sério em cada palavra que dizia. Eu realmente não gosto de você. Queimar pessoas, crianças. Mas infelizmente acho que preciso de você. Você provavelmente é o único que pode responder algumas das minhas perguntas, e falar com o idiota que me escolheu, e decidiu deixe-me em paz para lidar com isso. Eu suspirei. Eu vou deixar você viver, mas se você fizer uma coisinha que eu não gosto, ou qualquer coisa em geral sem minha aprovação, eu farei a única coisa acho que você odiaria. Vou deixar o rei da noite matar você. Isso chamou a atenção de Melisandre. Ela ficou tensa. Afinal, eu praticamente tinha dito a ela que iria entregá-la ao Satanás de sua religião. Vou seguir todos os seus comandos. Então ele foi o escolhido. Stannis murmurou com veneno em seu tom. Como eu fui ingênuo, como fui estúpido. Eu realmente não tenho nada contra você, Santanis, mas sua vida é uma ameaça ao meu governo. Suspirei. Santanis era meu inimigo, mas eu realmente não o odiava em si, quero dizer. Em muito, ele era um inconveniente para meus planos. Acabe logo com isso, rosnou Santanis. Parecia que seu espírito estava ainda mais quebrado do que seu exército. Se eu pudesse pedir algo. Vossa Graça? Davos, o pobre cavaleiro da cebola, no seriado achei ele um cara muito simpático, muito leal, mas com péssima sorte. O que? Eu perguntei. Você pode dispensar Shireen. Ela é apenas uma criança. É meu último desejo, se você pudesse encontrar em seu coração. Eu sabia para onde ele estava indo, então o interrompi com uma risada. Eu nunca quis matá-la, mas ela perderá todas as suas terras, dinheiro e status social, e vendo que você cuida dela, será seu dever criá-la. Eu ri. Davos poderia ter marchado contra mim, mas com ele eu poderia dispensar para ser misericordioso. Ele e Shireen não eram nenhuma ameaça para mim. Sua misericórdia não será esquecida, sua graça. Davos sorriu. Depois disso eu libertei Davos e Melisandre. Davos imediatamente me avisou sobre Melisandre e como ela me deixaria louco como fez com Santanis, mas eu lhe assegurei que sabia que ela era louca, e que ela não iria entrar na minha mente. Ele, enquanto não certo de minhas palavras, decidiu acreditar em mim e saiu imediatamente para buscar Shireen. A execução de Sam foi ao estilo do norte. Quem pronuncia a sentença deve brandir a espada. Se você vai tirar a vida de um homem, você deve a ele olhar em seus olhos e ouvir suas palavras finais. E se você não consegue suportar fazer isso, então talvez o homem não mereça morrer. Palavras de Ned que eram verdadeiras, e como eu era nortista, era a coisa certa a fazer. Últimas palavras? Perguntei a Santanis, minha espada acima de seu pescoço pronta para deixar um corte limpo. Aquele que vive pela espada, morre pela espada, disse Santanis. Muito bem, eu balancei a cabeça, baixando minha espada em seu pescoço, decapitando-o com um único golpe, deixando um corte limpo em seu pescoço que garantiu que sua morte seria indolor. Ponto de vista de Peter Baelish, Ronard havia sobrevivido. Eu estava praticamente morto. Tyrion me mataria assim que pudesse voltar da guerra. Eu tive que fugir. Talvez se jogasse minhas cartas direito eu pudesse ganhar o favor de Ronard. Mas a questão era que eu tinha para escapar da capital. Mas eu não tinha ideia de como fazer isso. Os guardas do lado de fora impossibilitavam minha comunicação com meus aliados. Eu não conseguia sair da sala nem para comer. E ficava vigiado o dia todo. Varys, a velha aranha, embora eu odiasse o cara, ele certamente me ajudaria. Claro que exigiria algo em troca. Mas neste momento eu não me importava, desde que isso me permitisse escapar. Mas como? Como eu poderia alcançar a aranha e sua teia? Como poderia alcançar minha única opção de fuga? Se quisesse viver teria que ser mais engenhoso e inteligente do que nunca. Eu não posso morrer aqui, não depois de tudo que fiz. Eu disse com determinação. Capítulo 99. Enquanto os Lannister lutavam contra as forças restantes que Santanis havia deixado para trás atacando Casterly Rock, decidi começar a marchar com meu exército em direção aos Tyrell, destruindo seu principal aliado e único fornecedor de alimentos. Normalmente, mesmo com meu exército, isso não seria fácil. Eu tinha que ser esperto. O movimento errado e os Lannister e os Tyrell se mobilizariam contra, e em um terreno desconhecido eles iriam e poderiam me dominar. Foi aí que Neltarion entrou no tabuleiro desse jogo miserável. Ele ainda era considerado por muitos um mito ou uma mentira da minha parte. Eu sabia com certeza que Tywin e Olenna não acreditavam, o que significava que eles não tinham preparativos para o meu filho do dragão. Embora ele não fosse tão grande quanto no show quando Daenerys veio para Westeros, ele certamente era grande o suficiente para queimar cidades e destruir exércitos. E durante esse último empurrão de guerra, chegou a hora de revelar minha carta. Tywin era um gênio quando se tratava de guerra, sua mente nasceu para isso, e a melhor maneira de lidar com alguém assim era atacá-lo com um desconhecido.
Fator rápido e certo, não lhes dando a chance de retaliar. Diga a Neltarion que chegou a hora, ordenei a um dos meus corvos, enquanto caminhava em direção aos aposentos de Melisandre. Meu rei, eu estava esperando por você, disse Melisandre me cumprimentando, abrindo a porta antes mesmo que eu chegasse perto dela. Sabendo que essa bruxa tinha fator de arrepio até 11, decidi ignorar suas travessuras e ir direto ao ponto. Tenho algumas perguntas para você, informei enquanto entrava em seu quarto, sentando-me. Farei o meu melhor para ajudá-la, minha luz, disse Melisandre com olhos famintos. Ignorando seu olhar sedento, fiz minha primeira pergunta. Há algum tempo, tive uma reunião com o outro campeão. Imediatamente Melisandre ficou tensa, toda a luxúria carnal desaparecendo como se nunca tivesse existido. O que aconteceu a seguir foi: o que eu quero você para me ajudar a descobrir. Ele fez alguma coisa com você? Melisandre perguntou com uma pitada de medo na voz. Não, não pode ser, sua luz é pura e incontaminada. Sim, ele não fez nada, eu suspirei, fazendo sinal para ela calar a boca e ouvir por um segundo para que ela soubesse qual é a minha verdadeira pergunta. Ele veio se gabar de que iria matar tudo, e depois que ele saiu, comecei a questionar com raiva porque diabo seu Deus não estava me ajudando. Ou pelo menos as pessoas que ele disse que queria salvar. Olhei para minhas mãos por um segundo antes de continuar. A raiva me alimentou, e meu corpo ficou quente, muito, muito quente. A neve ao meu redor derreteu, e havia vapor ao meu redor. Até deixei algumas marcas de queimadura onde estava. Depois que percebi isso, o que quer que estivesse acontecendo voltou ao normal. Então minha pergunta é: você sabe o que aconteceu? Melisandre me encara por um segundo, enquanto ela provavelmente estudava os fatos do que eu tinha acabado de dizer a ela. R. Lolor, o grande e poderoso R. Lolor, ele abençoa seus súditos com poderes. Alguns podem curar feridas, outros são imunes ao fogo. As bênçãos vão de pequenas a grandes. Tomando-me por exemplo, o grande R. Lolor me abençoou com magia, magia poderosa para um humano, e graças a isso eu vivi neste mundo por centenas de anos. Com isso ela tirou a coleira Ruby, e sua verdadeira forma apareceu. Eu fiz isso com a bênção que ele me deu, com aquela demonstração fora do caminho. Ela colocou de volta a coleira voltando a ser jovem. Se seguidores, meros e seguidores patéticos recebem boas bênçãos, só posso imaginar quais bênçãos ele deu ao seu campeão. Eu já tinha alguma ideia disso, mas como faço para controlar isso? Isso realmente me ajudaria contra os outros? Perguntei, respirando fundo, porque os deuses não podiam simplesmente dar poderes com manuais de como usar eles. Para cada um, o seu Melisandre suspirou. Para mim, aprendi a aproveitar o poder que o grande R. Lolor me deu através da fé. Mas posso ver que você não ama R. Lolor. Melisandre riu, muito irônico, mas nem todos os filhos amam seus pais. De qualquer maneira, o que quero dizer é que você tem que encontrar sua própria maneira de controlar o que foi dado a você. Então voltei à estaca zero, sem saber o que fazer. Alguma ideia, pelo menos? Melisandre cantarolou. Pergunte aos seus filhos dragões. Os dragões são os filhos mais velhos de R. Lolor. Eles podem ser jovens, mas talvez possam guiá-lo melhor do que eu. Ela suspirou. Muito bem, eu balancei a cabeça. Pelo menos isso era alguma coisa. Mais alguma coisa, meu rei? Melisandre perguntou. Eu balancei a cabeça, sim, como você sabe. Os outros são fracos para certas coisas. Recebendo um rápido aceno dela e continuei. Preciso que você encontre uma maneira de forjar aço valeriano, ou algo semelhante. Tudo que sei é que magia de sangue e fogo de dragão eram necessários. Aço valeriano. Não acho que posso replicar isso sem os registros valerianos, mas tentarei criar algo que funcione de forma semelhante a isso. Pode não ser aço valeriano, mas funcionará contra os outros, disse Melisandre com determinação. Não é permitido matar, e se for preciso, isso passa por mim primeiro, está claro? Eu olhei para ela. Suas ordens são absolutamente minha luz, Melisandre assentiu. Ponto de vista de Tywin Lannister, destruir as forças de Santanis estava se tornando uma brincadeira de criança. Nenhuma estratégia significava que eles eram vulneráveis em todos os acordos e, embora perder homens do nosso lado fosse inevitável, considerando os números com os quais estávamos lidando, estávamos indo além do excelente. Nossos batedores disseram que ainda restam cerca de 20.000 soldados, mas em retirada, disse Jaime ao entrar na minha tenda de guerra, como sempre ileso. Quase não perdemos nenhum homem, 2.000 até agora. Para cada homem que perdemos, eles perdem 10, acrescentou um dos meus generais com um sorriso orgulhoso. Não sinta orgulho desta vitória, poderíamos muito bem estar lutando contra uma criança, murmurei com aborrecimento. Santanis enlouqueceu e esqueceu como lutar. É bom para nós, mas francamente está abaixo de mim sentir orgulho de tal vitória. Ronard, por outro lado, sua derrota certamente traria glória à minha casa por gerações. Uma vitória é uma vitória, Tyrion riu, mas isso nos deixa com a grande questão. O que vem a seguir? Ronard, eu respondi calmamente. Eu sei disso, mas, como? Tyrion riu. Ele é um pirralho, vai cair quando chegar a hora, riu um dos meus generais. Uma criança ainda a ser derrotada com um exército forte o suficiente para nos enfrentar, e pela primeira vez na história, com mais ouro do que nós, Tyrion disse calando a boca de todos. Ou esquecemos que ele é dono de Braavos e do Iron Ban agora? Ou o fato de que ele pode ou não ter 3 dragões? Talvez estejamos esquecendo que ele tecnicamente tem mais reinos apoiando-o do que nós? Você fala como se achasse que ele vai ganhar, irmão. Jaime riu. Se não nos prepararmos, podemos muito bem virar a cabeça para ele, disse Tyrion. E vamos nos preparar, eu disse, recebendo uma expressão de surpresa de Tyrion. Como eu disse antes, eu nunca subestimei um inimigo, eu subestimei uma vez. E veja onde ele está, lutando contra nossa família pelo trono. Eu ganhei, não deu uma chance a ele, de novo não. Talvez pudéssemos exigir um duelo? E usar a montanha? Um dos meus generais perguntou. Isso seria inútil, se as informações sobre ele servirem de referência. Ele rivaliza com a montanha, é a força bruta, mas luta como Arthur Dayne. Tudo o que faríamos seria perder um grande trunfo. A montanha não tem chance contra ele, é que todos os rumores são verdadeiros. Balancei a cabeça. Para matar Ronard teríamos que dominá-lo.
Capítulo 100. Decidi aproveitar esta oportunidade enquanto Tivin estava ocupado com os Baratheons para atacar os Tyrell. Embora ainda estivesse esperando por algumas de minhas forças que havia deixado para trás no norte, Neltharion entre elas. Mas meus corvos confirmaram que Neltharion estava perto e me juntaria à minha força de ataque principal antes mesmo de chegar aos Tyrells. A partir de agora me encontrei em um lugar desconhecido, uma planície sem fim, afinal era a primeira vez que estive no sul. Ao longe, muito longe, pude avistar uma grande formação de montanhas, com seus picos incrivelmente altos escondidos nas nuvens. Até agora não há sinais de homens ao meu lado. Se eles sabiam que eu estava chegando ou não, ainda restava em o desconhecido. Mas pouco importava se eles soubessem, com Neltharion fazendo chover fogo sobre eles. A derrota deles era apenas uma questão de tempo, ao contrário do show. Eles não tinham armas capazes de matar um dragão, flechas não tinham sentido contra Neltharion. Ele sozinho dizimaria grande parte do seu exército. Estamos perto dos Tyrell, estamos apenas alguns dias à frente. Vossa Graça, Oberyn me informou com um sorriso largo, pronto para lutar e vingar sua irmã. Embora a essa altura fossemos amigos, então presumi que ele também queria para lutar pela minha causa, só um pouquinho. Obrigado, eu balancei a cabeça. Minha filha está realmente dando em cima de você? Oberyn perguntou com uma risada. Sim, ela estava e eu balancei a cabeça com uma risada suave, razão pela qual ela está marchando com sua irmã em outro grupo. Eu diria que sinto muito, Oberyn riu, mas realmente não sinto, isso é hilário. Não é tão hilário quanto a sua cara quando minha esposa fica sabendo disso, eu sorri para ele com um sorriso diabólico. Isso foi um golpe baixo, pensei que éramos amigos, Oberyn riu. Nós estamos, é basicamente por isso que você ainda existe e eu sorri. Enquanto continuávamos marchando em direção aos Tyrells, senti algo se aproximando, uma sombra voando acima de mim, com um rosnado alto cuspindo fogo em seu rastro. Era Neltharion se exibindo. Estou pronto para trazer o calor. Neltharion rosnou, cuspindo uma torrente de fogo para o céu nu. Você terminou? Eu ri. É tudo uma questão de apresentação, pai. Neltharion cumprimentou, esfregando a cabeça no meu peito com um ronronar baixo, como se ele fosse um gato, sente sua falta. Eu também sinto sua falta, sorri, passando minha mão por suas escamas ásperas. Ainda tínhamos alguns dias de folga antes de chegarmos ao jardim de cima, mas agora estávamos prontos. Adorável, seja qual for esse momento, Oberyn riu. Um dragão, pensei que fossem, nada além de lendas, Jon murmurou incrédulo, enquanto olhava para Neltharion com admiração. Ele cheira bem, Neltharion sibilou em voz baixa enquanto cheirava Jon. Ele cheira a mãe, mas diferente. Bem, eles são parentes. Sorri com isso, não esperava que Neltharion ficasse curioso sobre Jon tão rápido. Isso foi um desenvolvimento interessante para dizer o mínimo. Ele seria seu primo. Ele cheira fraco, suponho. Eu vou protegê-lo, Neltharion sibilou, chegando à conclusão de que Jon era fraco pelos padrões familiares aos quais estava acostumado. Haha, não acho que ele precise de proteção, mas fique à vontade, dei de ombros. Ele está conversando com o dragão. Jon murmurou. Sim, ele é. Oberyn assentiu a essa altura completamente insensível com minhas travessuras. Como? Eu nem sei mais por que questiono as coisas. É claro que ele fala com dragões, Ned Stark suspirou em tom derrotado. Essa é principalmente a essência de Ronad. Apenas pare de questionar as coisas e tudo ficará bem, Oberyn assentiu. O que há de errado em você falar comigo? Neltharion perguntou com um silvo baixo, inclinando a cabeça em confusão. É porque só você pode nos entender? Provavelmente dei de ombros com uma risada. Ponto de vista de Tivin Lannister? Ronard estava se movendo em direção a Jardim de Cima, o que significa que ele quer desestabilizar nossa economia, retirando do mapa nosso único fornecedor de alimentos. Uma jogada inteligente, mas previsível. Tomando contramedidas contra isso, eu havia estabelecido alguns movimentos preventivos contra isso. Eu o deixaria marchar profundamente no Jardim de Cima e, uma vez que seu exército estivesse preso, eu os flanquearia. Conhecíamos o terrário melhor do que a maioria, certamente melhor do que os nortistas, e embora eu soubesse que esta estratégia não venceria a guerra, iria enfraquecê-lo. Por muito. E era isso que precisávamos fazer, enfraquecer a fera aos poucos, deixando-a sangrar, seu exército, seus recursos, seu espírito. Eventualmente ele perderia a vontade de lutar e só então, quando seu espírito estivesse quebrado, eu iria acabar com ele. Foi assim que você matou feras perigosas, e Ronard, embora me doesse admitir que era uma fera, com experiência suficiente ele certamente se tornaria imparável, mas nunca alcançaria esse potencial, essa era uma promessa dos Lannister. Ponto de vista de Ronard Mormont 3 dias depois? Enquanto eu continuava marchando, um corvo voou até meu ombro, sussurrando com um grasnado baixo em meu ouvido que Tivin estava planejando me flanquear com um ataque forte assim que eu estivesse dentro do território dos Tyrell. Eu já estava suspeitando que algo estava acontecendo. Não encontrando nenhum soldado por tanto tempo já estava desconfiado o suficiente. Embora o velho Leon fosse um grande estrategista, ele não levou em conta muitas coisas, entre elas meu filho mais velho, Neltharion. Uma estratégia de flanco era boa até que os flanqueadores ficassem totalmente queimados. Eu ri interiormente se o velho leão planejasse atacar ou liderar o ataque, eu destruiria a maior ameaça que tinha, se não, eu no mínimo capturaria seu filho estúpido, também conhecido como Jaime, tenho certeza de que ter seu filho precioso deixaria Tivin nervoso, embora eu ainda não soubesse quem Tivin estava enviando, então como no Natal, tudo que eu tinha que fazer era espere e veja o que eu tenho. Eu me pergunto, eu poderia considerar a cabeça de Tivin um bom presente ou carvão. Eu ri. Não tenho ideia do que você está falando, Oberyn murmurou confuso, mas para mim, a cabeça dele seria o melhor presente. Haha, suponho que você esteja certo. Lixo para alguns é ouro para outros, eu ri. Ponto de vista de Melisandre, meu rei me confiou a tarefa de encontrar uma maneira de tornar o aço normal eficaz contra os outros.
E eu entregaria, não importava o preço, eu daria a ele o resultado que ele procurava, eu tinha que fazer. Ele era minha luz e eu faria qualquer coisa para mantê-la segura. Não vou decepcioná-lo, meu rei, eu disse com determinação. Não importa o que acontecesse, eu encontraria um caminho no fogo, uma maneira de ajudar seu brilho. Ponto de vista de Nick Fury Ravenicus. O esquadrão aperfeiçoou sua mira, não errando a cabeça de Euron toda vez que eles tiveram que evacuar suas vogais. E eu não pude deixar de me sentir orgulhoso deles neste momento da minha vida, isso é o suficiente para fazer uma Raven crescer chorar, percebendo uma lágrima rolando pelo meu único olho, mas não esse Raven. Infelizmente para mim, não consegui forçar a lágrima de volta aos meus olhos, ainda bem que ninguém viu isso. Pare de cagar em mim. Eu com Greyjoy gritou. Nunca. Eu gritei de volta. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias, se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.